Sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, como sempre, levando informação ao mercado, né? Nós estamos aí no mercado há mais de 15 anos, levando informação ao advogado moderno que quer conhecer as coisas, que quer desenvolver a sua carreira. E olha que legal, eu trouxe aqui o meu amigo Gustavo Ungaro, que é atualmente o presidente da OAB Jundiaí. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Alexandre. É uma alegria estar aqui no Conversa Legal, seu programa. Tenho muita satisfação em participar, né, desse diálogo num ambiente tão agradável. Eu que agradeço a presença aqui. Eu queria que você se apresentasse para o nosso internauta, falasse um pouquinho da sua carreira, como é que você está hoje. Pois não. Eu me chamo Gustavo Ungaro, sou o atual presidente da OAB Jundiaí. A OAB Jundiaí congrega também Itupeva, Várzea Paulista, Campo Limpo e Cajamar. Estamos chegando a 5.200 advogados inscritos na OAB Jundiaí. E eu tenho uma trajetória ligada também à atuação docente, né, além da advocacia. Então, eu sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, né, estudei no Largo São Francisco, onde fiz também o meu mestrado e o meu doutorado. Durante 12 anos lecionei na graduação e pós-graduação da Universidade 9 de Julho, aqui na capital, e tenho atuação na advocacia na área empresarial, recuperação judicial e falências, também orientação, supervisão jurídica então de empresas e questões ligadas a direito público e também a área de compliance e transparência, porque eu desempenhei algumas funções públicas, Alexandre, e tive a oportunidade então de participar da regulamentação da lei anticorrupção, né, a lei da empresa limpa, né, e da lei de transparência, com a implantação do portal de transparência no estado de São Paulo, né. Eu fui corregedor-geral e ouvidor-geral do estado de São Paulo, fui também controlador-geral da capital, e com essa experiência, portanto, no campo do controle interno, né, da administração pública, desenvolvi uma agenda que interessa também ao ambiente privado, tanto de instituições e entidades sem fins lucrativos, como de empresas, né? Porque hoje a adoção de medidas preventivas de práticas indevidas é um interesse e uma necessidade de todas as instituições, né? Não só as companhias abertas, que têm ações em bolsa de valores, mas também empresas grandes, médias, pequenas, né? Entidades sem fins lucrativos, associações, quer dizer, a própria OAB está com essa agenda em implementação, né? Amanhã nós teremos na OAB Jundiaí o início da implantação do nosso programa de compliance, né? Então vamos reunir todos os funcionários e os presidentes de comissões para que todos conheçam o programa, né? Assumam os compromissos para não haver conflitos de interesses, né? Para que impulsionemos ainda mais a transparência, a integridade no nosso próprio ambiente, né, institucional, e a partir dali que isso se irradie ainda mais, né, para toda a sociedade. Então essa é uma agenda muito positiva, né, muito construtiva, e a OAB tem a vantagem de contar com muitos profissionais que estão à frente da implementação dessa política de interesse geral, né, dessas ações que reforçam a adesão das instituições à legalidade de uma maneira a serem também mais eficientes. Então, assim como eu tive experiência com essa temática, né, nas posições que mencionei, né, que ocupei, também outros colegas estão à frente, né, dos avanços dessa área em empresas privadas, também no setor público, né. Então a ideia é aproveitarmos o que há de melhor para implantarmos na nossa própria instituição e fomentarmos que isso se dê, né, em todo o ambiente corporativo, institucional, na nossa sociedade, né? Então, muita coisa boa, né, que a advocacia, que historicamente tem uma ligação com o próprio avanço civilizatório, né, do mundo. Eu estou com um livro de cabeceira que eu tenho recomendado, principalmente aos jovens advogados, mas vale para todos, que se chama esse livro, né, Como os Advogados Salvaram o Mundo, do legal. Professor José Roberto de Castro Neves. Então ele faz um resgate histórico e passa por momentos importantes da história da humanidade, mostrando como figuras estratégicas, né,
colocaram em prática os postulados jurídicos, que buscam uma sociedade que não parta para a guerra, que resolva os seus conflitos de forma harmônica, consensual ou dialogada, negociada, né? Então, todo o esforço, né, do avanço do direito é um esforço para a mediação dos problemas, né, para a solução pacífica das situações controversas, e esse livro demonstra concretamente. Então, pega na história americana o papel dos Founding Fathers, né, que eram advogados, né, quase todos, né, e no Império Romano, e nos diversos momentos, né, que marcam a existência humana no nosso planeta, como os advogados participaram, né, e justamente por terem essa responsabilidade de colocar em prática aquilo que se apregoa, né, porque o ordenamento jurídico representa isso, né, o que a sociedade almeja de melhor, né, como ela busca organizar as suas instituições, quais são os seus objetivos que devem nortear, né, o avanço social e a busca do desenvolvimento de uma forma, então, organizada. E os advogados, então, tendo essa missão, como eles colocam isso em prática na sua própria profissão cotidiana, como também quando ocupam posições políticas, né, judiciais, né, nos diversos campos que a vida em sociedade possibilita, né? Então é algo bastante instigante. Perfeito. E você acha que, na sua visão, o advogado ainda tem essa visão de como que a gente pode falar, né? O livro como que é o nome do livro? Como os advogados salvaram o mundo. Você acha que ele tem esse posicionamento de salvar o cliente, por consequência, né? Você acha que tem um posicionamento? Porque eu vejo que muito advogado hoje ainda tem aquela coisa de ver a advocacia só como um ganha-pão. Não tem mais aquela hombridade, aquela coisa, né, honrosa de ser advogado. Precisa ter, né? Porque já no próprio juramento da advocacia, que é esse momento solene em que o aprovado, né, no exame de ordem, após 5 anos de estudo numa faculdade de Direito, é preciso ter a submissão, né, a um exame nacional que estabelece patamares mínimos em termos de nota em cada disciplina jurídica para que aquela pessoa passe a ser considerada um profissional apto a advogar, porque ele vai ser o responsável, né, por tutelar direitos alheios, né, por garantir interesses fundamentais das pessoas. Então há uma responsabilidade envolvida nessa questão, a capacidade postulatória em juízo, de buscar situações, né, também extrajudiciais, de composição, de solução de conflitos, de elaboração de contratos. Então são todas situações muito relevantes. E por isso que o profissional, ele só se torna, né, advogado ao passar no exame de ordem. E ao receber a carteira, é preciso firmar um juramento. Nesse juramento, cada advogado se compromete com o Estado de Direito, né, se compromete em agir de forma ética, se compromete com a democracia, né. Então é um compromisso muito forte do ponto de vista também ético, valorativo, né, de compromisso com a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Então é preciso, né, que se tenha consciência disso, e não quer dizer que o advogado, para ser relevante, ele precisa patrocinar uma grande causa, ou então ele precisa ser eleito presidente da República para poder fazer a diferença. Não. Claro que existem exemplos, né, de advogados que fazem a diferença em diversos papéis, em diferentes posições, mas no dia a dia, na situação mais singela que se possa ter, também ali está algo que pode ser algo considerado corriqueiro para o profissional, mas muitas vezes para a pessoa que está aguardando uma solução judicial, ou mesmo fora da justiça, né, chamada solução extrajudicial, quando se resolve algo no cartório, ou mesmo no escritório de advocacia, na busca de uma composição entre as partes em conflito, em outras, então, modalidades, né, que hoje se alargam também, de arbitragem, de mediação, de busca de solução consensual, né, de litígios, mesmo nas situações mais simples, para a pessoa envolvida naquela questão, muitas vezes é a vida dela que está ali, né? É a emoção dela, é a solução de um problema familiar, né, ou de uma questão empresarial, ou de um problema de vizinhança. Então, muitas vezes, o que pode parecer simples e corriqueiro, para a pessoa
para as pessoas envolvidas, é crucial, é o que vai fazer a diferença na vida. E daí o papel, então, relevante, né, do advogado em conduzir isso da forma mais adequada, né, dentro das balizas jurídicas e buscando que isso se dê de forma respeitosa e que a justiça prevaleça. Então, é uma profissão fundamental, né, sempre presente na dinâmica da humanidade e que tem um papel tão importante que a nossa Constituição, no artigo 133, considera ela fundamental para a própria realização da justiça, né? Então é uma atividade considerada de interesse público, mesmo sendo uma atividade privada, né, autônoma, em que o profissional a desempenha, né, mediante honorários, mas desempenhando então um papel que é de interesse da coletividade, né, porque é o advogado que faz com que a máquina judicial se movimente, né, é ele que assegura que o direito do seu representado, né, então que ele está ali representando, seja assegurado, né, que uma situação injusta seja superada, né, que uma questão também indevida possa ser prevenida, né? Então esse é o grande esforço que se tem, por exemplo, quando se redige um contrato, né? E a lição de grandes empresários passa por esse sentido. Hoje mesmo, né, eu recebi um vídeo do empresário Abílio Diniz, né, recentemente falecido, em que ele afirmou isso, né, que o maior erro da vida dele foi um contrato em que ele não deu a devida atenção a buscar prevenir e prever todas as situações que poderiam dali decorrer, né? Então, esse recado, né, de que muitas vezes é possível, né, evitar situações inadequadas, estabelecendo de antemão quais são as situações e o que deve acontecer em cada hipótese. Por isso, a experiência, né, e a formação de um profissional faz a diferença para uma situação de maior segurança jurídica, né, e para evitar conflitos futuramente. Então, por todos esses motivos, né, a advocacia ela segue atraindo o interesse, né, das pessoas. Como eu mencionei, né, só na região de Jundiaí são mais de 5 mil profissionais. Então nós temos no Brasil mais de 1 milhão, né, de advogados atuando. Então é uma atividade que desperta muito interesse e que tem uma razão de ser fundamental. Perfeito. E esse ano é ano de eleição, né, na OAB. Como é que você está vendo esse potencial do advogado em função das eleições diretas aí? Essa é uma questão muito importante, né? Os advogados escolhem diretamente os seus representantes no âmbito local e no âmbito estadual. E é uma contradição, né, que não possamos ainda escolher o nosso representante em âmbito nacional, né? Então essa é uma lacuna de legitimidade, de representatividade da nossa instituição que nós precisamos superá-la, né? Precisamos dar esse passo adiante. Então nós temos hoje uma situação então que os presidentes no âmbito local, as diretorias das subseções, elas estão muito próximas, né, conectadas com a base da advocacia no dia a dia das casas, né, de advocacia e cidadania. Quer dizer, as diretorias elas são demandadas pelos colegas para as diversas questões. No âmbito estadual, né, nós chamamos de seccionais, também nós temos muitos avanços, né, uma ligação também muito aberta. Aqui em São Paulo, a presidente Patrícia Vanzolini, né, ela oxigenou a OAB, ela está impulsionando uma política de maior igualdade de gênero, de igualdade de raça. Então, pela primeira vez, nós passamos a ter listas para os tribunais, né, porque pela nossa Constituição, de cada 5 integrantes de tribunais, um deve ir para o tribunal a partir da experiência e da vivência na advocacia, né? Então é o chamado 5º constitucional, que contempla também o Ministério Público. Então não são todos os integrantes, né, dos tribunais que são magistrados de carreiras, né, de carreira, né, cada qual na sua, tem magistratura federal, estadual.
Mas em todos os tribunais, né, nós temos então essa composição do chamado quinto constitucional, em que há um processo seletivo muito complexo, trabalhoso para quem se interessa, né, por buscar essa posição, porque há inicialmente a formação de uma lista sêxtupla, com 6 nomes. Então o conselho seccional, né, que são dezenas de advogados que compõem esse colegiado, eles escolhem, eles sabatinam os candidatos, né, em sessões públicas e depois fazem uma votação, né, também pública, e compõem uma lista com 6 nomes daqueles advogados que têm condições de um deles ser o escolhido para passar a ser desembargador, no caso de tribunais estaduais, ou para ser, né, ministro de tribunais superiores, no caso dos tribunais, então, em Brasília. Dessa lista sêxtupla, o tribunal vai reduzi-la a uma lista tríplice. Então, o órgão especial do tribunal também avalia o perfil de cada candidato, sabatina cada candidato e faz daí a sua escolha de 3 nomes. E essa lista tríplice vai depois ao chefe do Poder Executivo, que nomeia um dos 3 para ser, então, o desembargador que vai chegar ao tribunal com a experiência, com a bagagem de uma vida na advocacia, né? Normalmente, os profissionais que ocupam essas posições, eles já acumulam 20, 30 anos, né, de atividade na advocacia, às vezes até mais, né, para conseguir, então, essa posição. Então, isso para dizer, né, que nós passamos a ter agora, em São Paulo, as listas sêxtuplas contemplando de forma equânime mulheres e com espaço garantido para pessoas negras de forma proporcional à sua representatividade na população, né? Então isso é uma mudança expressiva, né, para que o Poder Judiciário, né, tenha na sua cúpula mulheres na mesma condição de representatividade do que se dá na sociedade, na própria base do Poder Judiciário, né, que há um ingresso elevado, né, de juízas, mas na cúpula ainda não. E também que haja presença, né, de magistrados negros, né? Então a advocacia está dando a sua contribuição. E isso só está sendo possível porque a atual presidente, a Patrícia Vanzolini, né, e todo o grupo que ela representa, com o vice-presidente Léo Sica, foram eleitos com essa agenda, né, para ser implementada, e isso está acontecendo. Já no plano federal, não há, né, essa conexão com toda a advocacia, porque não há uma campanha, né, não há chapas que se apresentem, que estabeleçam as prioridades, né? Então, esse é um déficit democrático da nossa instituição que precisa ser corrigido, né, para que também a advocacia dê mais esta contribuição à sociedade, à democracia, ao Estado de Direito, né? Porque nós vimos, no ano passado, quer dizer, quase tivemos um golpe de Estado no nosso país. Então nós percebemos quão importante é o fortalecimento das instituições e da democracia. E eu entendo que no nosso caso, né, todos que somos advogados podemos também fazer a nossa lição de casa, buscando contribuir para que a nossa instituição pratique a democracia interna de forma mais expressiva, né, e tenha uma conexão maior, né, de toda essa estrutura representativa nos estados e municípios com a representação nacional, né? Então, para isso, a eleição direta é algo fundamental e nós estamos, né, em um momento histórico que marca os 40 anos do movimento das diretas já, né? Que foi algo que mobilizou o país, né, e que resultou, né, na mudança do sistema eleitoral brasileiro, e aí em 1989, né, houve a primeira eleição direta para presidente da República. E agora nós precisamos ter a primeira eleição direta para presidente da OAB Nacional. Espero que logo isso aconteça, porque será algo positivo, né, para a democracia do nosso país e para o fortalecimento da advocacia e da própria OAB também. E na sua visão, o que está faltando para a gente tomar espaço? É uma mudança na legislação, né, porque o Estatuto da Advocacia é lei federal, e, portanto, é necessário essa mudança da lei. Então, é preciso que esse sentimento que está muito forte, né, na base da advocacia,
nós fizemos no dia 11 de agosto passado o lançamento de um manifesto assinado por uma grande maioria de presidentes de subseções aqui de São Paulo, né, pedindo diretas já na OAB Federal. Então, foi uma iniciativa que tem também iniciativas correlatas acontecendo em todo o país, né? Há muitos presidentes também de seccionais, né, das representações estaduais que se elegeram com base nesse compromisso, né, de buscar viabilizar a eleição direta para a OAB Federal, e agora é preciso que isso ecoe no Congresso Nacional, né, para que os parlamentares coloquem essa agenda como prioritária, né? Existem já projetos de lei, diversos parlamentares que ou são advogados ou têm muita interação, né, com o sistema de justiça e conhecem, portanto, essa organização da nossa instituição, e já fizeram proposições nesse sentido, né? Então já existem projetos de lei prevendo a escolha por toda a advocacia do seu representante nacional. E é preciso, então, que uma ou algumas dessas iniciativas já existentes possa prosperar e nós tenhamos, então, logo mais, né, essa possibilidade da escolha direta. As eleições em âmbito local e estadual, elas se dão em novembro, né? Então no final deste ano de 2024 teremos as eleições regulares, né, para a recomposição das diretorias nos estados e nas localidades. Os mandatos são trienais, né, de 3 anos, e seria importante, né, que já pudéssemos também ter a escolha direta da direção nacional, né? Mas é isso, depende de mudança da lei, né? E para isso é preciso que o Congresso Nacional perceba a relevância, ainda mais no momento histórico em que estamos, em que fortalecimento da democracia virou prioridade para a cidadania, né? E você acha que num futuro breve aí isso acontece? Na sua percepção? Eu acho que é inevitável, né? Porque é algo que não há justificativa para que isso não aconteça, né? Outros conselhos profissionais já praticam isso há anos, né? Os engenheiros, os médicos, eles escolhem diretamente os seus presidentes em âmbito nacional, assim como escolhem nos estados e municípios. Então não há nenhuma justificativa, né, para que esse avanço representativo, que reforça a própria legitimidade da instituição, aconteça. É bom para todos, né? Então, eu tenho inclusive falado com conselheiros federais, né, com integrantes, né, da estrutura da ordem em âmbito nacional, convidando os colegas que estão no exercício de mandato para que aproveitemos, né, a representatividade que temos para impulsionar essa mudança que a todos interessa, né? Qualquer pesquisa, qualquer consulta que se faça demonstra isso, né? Os advogados querem votar. E agora nós temos a possibilidade também de que a votação aconteça de forma online, né? De forma eletrônica. Então várias seccionais já fizeram isso nas eleições passadas, né? E aqui em São Paulo esse ano será assim também. Então o advogado não precisa se deslocar a um local físico, né, para ir lá na urna escolher os seus candidatos. Ele poderá do seu próprio escritório, né, do seu home office, do seu celular, né, do seu computador, fazer essa escolha e participar. Então isso nós acreditamos também. Em São Paulo, no estado, ainda não aconteceu, vai acontecer pela primeira vez este ano. Mas em outros estados isso já aconteceu e a tendência é de ampliação da participação, por essa facilidade, né? O profissional ele não precisa sair do escritório, deixar de desenvolver a sua rotina para ir a um local concentrado de votação, e às vezes demora um pouco, e dependendo do local pode ter fila, e por exemplo, no meu caso, né? Uma subseção que envolve 5 cidades. O local de votação é apenas na sede, né? Então, quer dizer, os colegas que são os 1.200 advogados que não são de Jundiaí, eles têm que se deslocar a Jundiaí naquele dia, é um dia normal de trabalho, o dia de votação, né? Então, isso gera uma dificuldade, né, para uma participação que se pretende que seja de todos, né? Então, agora com essa possibilidade tecnológica da votação remota, há essa tendência ao crescimento, né, do número de eleitores e, portanto, uma legitimação ainda maior para a instituição, ou seja, outro ponto positivo, né, para a democracia. Perfeito. Gustavo, infelizmente nosso tempo está acabando, então eu queria te parabenizar por essa aula que você deu para a gente aqui.
E queria que você fizesse suas despedidas do nosso internauta. Tá, muito obrigado. Eu quero terminar falando de um papel muito importante da Ordem, que eu acabei não mencionando ainda, que é o de fazer a assistência judiciária gratuita, o atendimento à população carente, né, que é prestado de forma gratuita. Então esse é também um ponto muito importante da atuação, né, da OAB. Por meio de um convênio com a Defensoria Pública, se garante o acesso, né, de qualquer pessoa à justiça. Então quem está, né, nos assistindo, fique com essa informação, né? É possível hoje qualquer pessoa ter um advogado, mesmo que não possa pagar os honorários, né? A Ordem tem esse convênio. Sim. A Ordem viabiliza a remuneração do profissional e a pessoa que não tenha recursos, né, para isso será atendida, né, com a mesma dignidade, com a mesma qualidade pelos mesmos profissionais, né, que estão inscritos na Ordem e que se credenciam nesse convênio. Então esse é um papel também muito relevante, fundamental da nossa instituição, que eu queria frisar, e com isso parabenizar também os colegas, né, que se dedicam a todas essas atividades. Muito obrigado, viu, Alexandre Mota? Que isso, eu que agradeço a sua presença aqui, obrigado novamente pelo conteúdo especial aí, e faremos outras entrevistas aí para expandir o assunto. Muito obrigado. Tá? E agradeço você também, que sempre nos assiste aí, né, há mais de 15 anos no mercado, o programa Conversa Legal. Não esqueça que se você quiser enviar um e-mail para a gente pedindo um tema específico, a gente vai buscar aí um profissional para falar sobre esse tema, tá bom? E como sempre, eu deixo um grande abraço.